Tem muita gente que passa a sua vida inteira pedindo para Deus aliviar o tamanho dos seus problemas, quando o verdadeiro segredo está em pedir sabedoria para aumentar a capacidade de governo. Quando o jovem Salomão se viu diante do peso de uma nação inteira, Deus irá aparecer a ele numa noite e dará um cheque em branco. Pede o que quiseres, que assim eu te darei. O que você pediria? Riqueza? Vingança contra os seus inimigos? Uma vida longa? A escolha de Salomão irá revelar o seu caráter e isso mudará a história de todo mundo. Embarque comigo nessa série de 1 Reis. Hoje nós iremos estudar o capítulo 3. Prepara o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus já preparou uma palavra para você. O contexto imediato nos mostra o Salomão com o reino já pacificado politicamente após a faxina no capítulo 2. Porém, espiritualmente, Israel está vivendo um momento de transição geográfica e litúrgica. O templo ainda não havia sido construído. Então, o povo e o próprio rei estavam sacrificando nas montanhas. E o principal centro de adoração provisório ficava ali em Gibeão, onde estava a antiga tenda da congregação de Moisés. Porém, nós não temos a Arca da Aliança, porque ela já havia sido levada por Davi em Jerusalém. Essa descentralização do culto até era tolerada temporariamente, mas iria trazer um risco de um sincretismo religioso com os costumes cananeus. Nós entramos nos primeiros versículos e nós iremos ver que o texto abre com uma informação que irá pegar muita gente de surpresa. Salomão está fazendo uma aliança política com o faraó, o rei do Egito, e ele irá tomar a sua filha por esposa. E ele irá levar ela para a cidade de Davi até que terminasse de construir o seu palácio e o templo do Senhor. Logo em seguida, os versículos 2 e também o versículo 3 irá trazer um contraste profundo. O povo e o próprio rei estão sacrificando nas montanhas. Nós vimos que o templo ainda não havia sido construído. E o texto vai fazer questão de relatar que Salomão amava ao Senhor e andava nos seus estatutos, nos estatutos do seu pai. No versículo 4, ele vai até o grande alto do Gibeão e ali oferece 1000 holocaustos naquele altar. Primeiro nós vamos entender os costumes e as tradições da época no Antigo Oriente Médio. O casamento dinástico com a filha de um faraó era o topo da diplomacia humana. O Egito é a maior superpotência militar e econômica da região. Então, para a lógica do mundo, o que Salomão está fazendo é um golpe de mestre político. Ele está garantindo uma era de paz e de proteção contra invasões através de um pedaço de papel e uma aliança no dedo. Nessa visão geopolítica, aquele casamento era um troféu da sabedoria humana, mas para o propósito de Deus, aquilo era uma bomba relógio espiritual. O Egito na Bíblia não representa apenas uma nação geográfica. O Egito na Bíblia representa o sistema mundano, um sistema de idolatria, de autossuficiência e de escravidão, de onde Deus já havia arrancado o seu povo com mão forte no passado. Então, casar-se com uma estrangeira estavam violando diretamente os decretos que Moisés deixou lá atrás. O que estamos testemunhando aqui é o início daquilo que a Bíblia tanto confronta, que nós conhecemos como julgo desigual. O renomado teólogo e clássico Matthew Henry, ele vai fazer uma análise cirúrgica. Ele escreve: Salomão pensou que poderia santificar a filha de Faraó, trazendo-a para a cidade de Davi. Mas a história nos prova que é muito mais fácil o mundo contaminar a igreja do que a igreja limpar o mundo sem a ordem de Deus. Ele introduziu no palácio uma semente de idolatria que mais tarde se tornaria um espinheiro na sua carne. Então nós vemos que essa quebra de princípio será tão grave que até a Bíblia se autoexplica de forma terrível. Se nós abrirmos a palavra lá na frente, em 1 Reis, capítulo 11, o próprio texto sagrado vai nos dar o relatório final desse erro de Salomão. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras juntamente com as filhas de Faraó. E o final dessa história, ele amou todas essas mulheres, e essas mulheres contaminou e perverteu o seu coração. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo irá consolidar esse mandamento lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O texto diz com clareza e não vai deixar margens para desculpas. Paulo ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Para trazermos isso de forma mais ilustrativa para a nossa vida prática, pense na imagem de 2 bois atrelados na mesma canga ao mesmo para puxar um carro de boi. Se você colocar um boi forte, saudável, treinado para puxar o peso junto com o animal que é selvagem, que não aceita comandos e que quer andar para o lado oposto, será o que vai acontecer? Obviamente, o carro não vai andar em linha reta.
O boi treinado pode se machucar, pode ferir o seu pescoço através daquela força desproporcional. E logo em seguida, esse carro pode acabar capotando na valeta. A realidade é que o jugo desigual destrói a rota do seu propósito. Tem muito cristão hoje cometendo exatamente o mesmo erro de Salomão. Na hora de escolher com a pessoa que vai se casar, essa pessoa avalia apenas os critérios do Egito. Ela diz, mas ele é trabalhador, mas ela é bonita, é influente. Mas se aquela pessoa não compartilha da mesma fé, se ela não tem temor ao altar, se ela não ama a palavra, você está entrando voluntariamente em um jugo desigual. Você está colocando o seu coração debaixo de um peso que vai tentar te arrastar para longe de Deus. No versículo 3, nós vemos que o texto diz que Salomão amava ao Senhor e andava nos estatutos de seu pai. E a frase, ela não termina aí. O texto irá dar continuidade com uma conjunção adversativa, uma quebra de expectativa. Ele fazia tudo isso, porém sacrificava e queimava incensos nos altos. Esse texto irá nos apresentar um dos maiores paradoxos da vida cristã, a respeito de uma coexistência de um amor sincero a Deus com inconsistências de uma prática diária. No original hebraico, quando o texto diz que Salomão amava o Senhor, ele está usando a mesma palavra que descreve um amor de afeição profunda, um amor de aliança. Então, o coração de Salomão não era um coração falso. Ele realmente nutria uma devoção legítima pelo Deus de seu pai. Ele não era um hipócrita como Adonias ou um rebelde como Joabe. Ele amava a Deus, mas esse amor convivia com um porém. Esse amor convivia com uma concessão. Esse amor ainda mantinha os seus pés subindo aos montes pagãos para queimar incenso onde a lei proibia. O texto diz que Salomão estava subindo para os altos para oferecer sacrifícios. Esses altos eram santuários, eram altares, eram plataformas erguidas no topo da colina. Os povos cananeus, eles acreditavam que os deuses habitavam nos lugares mais altos. Por isso ali, eles estariam mais perto do céu. No topo dessas colinas, eles cultuavam divindades de fertilidade como a Baal. Esses cultos pagãos envolviam rituais imorais, orgias religiosas e, em casos até mais extremos, o sacrifício de crianças ao culto a Moloque. Por isso que em Deuteronômio 12, Deus irá ordenar ao povo para que destruísse esses altares na colina, para não haver um sincretismo com o paganismo, que na verdade, mais para frente veremos que isso acabará com a nação de Israel. O teólogo puritano Thomas Manton, ele irá escrever algo cortante sobre esse exato paradoxo. Ele diz: muitos crentes são como Salomão nesse trecho. Possuem graça o suficiente para amar Deus e buscar a sua palavra, mas ainda guardam um porém escondido em suas rotinas. Um canto do coração que ainda não foi entregue, um hábito antigo que eles relutam em abandonar sob o pretexto de que o tempo ainda não está pronto. Essa tensão atravessa toda a Escritura. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro do profeta Osés, capítulo 10, versículo 2, Deus confronta Israel dizendo: o seu coração está dividido, por isso agora vocês serão culpados. Quando vemos no Novo Testamento, em João 14,15, e Jesus irá dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está redefinindo o amor. Para o reino, amar a Deus não é um sentimento estático. Não é apenas um arrepio no culto, mas sim, amor é fidelidade na geografia do dia a dia. Pense na dinâmica de um casamento. Imagina um marido que se declara constantemente para sua esposa. Ele compra flores, ele escreve cartas, ele até chora no aniversário de casamento e ele diz com toda a sinceridade do mundo: meu amor, eu te amo mais do que tudo. Só que esse mesmo marido está mantendo uma linha de comportamento antiga. Ele está escondendo as senhas do telefone. Ele está mantendo conversas ambíguas com outras pessoas nas redes sociais. Ele está tomando decisões importantíssimas escondidas da sua cônjuge. Se você perguntar que o amor dele é real, na mente dele, claro que é. Mas a prática dele é inconsistente e está ferindo a exclusividade da aliança. O amor dele tem um porém. É um amor que se declara, mas não está alinhado por inteiro. Eu aprendo que nós precisamos identificar quais são os poréns da nossa vida espiritual. Se o Espírito Santo hoje fosse fazer um versículo sobre a nossa história, como que ele terminaria? O irmão fulano ama ao Senhor, prega a palavra, ajuda os necessitados, porém mantém aquele vício no culto. A irmã fulana ora, jejua, lê a Bíblia, porém ela não consegue dominar a sua língua. O perigo desse porém é que ele aparece no capítulo 3 como algo pequeno, mas é exatamente por essa brecha não tratada que a apostasia de Salomão irá entrar na sua velhice. O seu porém de hoje pode ser a sua ruína de amanhã.
Deus, em sua infinita graça e sabedoria, sabendo que o templo ainda não estava construído, como diz o versículo 2, ele irá tolerar aquele momento e aparece a Salomão em sonho naquela mesma noite. E ele lhe daria sabedoria. E essa é uma das propostas mais impressionantes de toda a história humana. Deus irá olhar para aquele jovem rei e lhe dará um cheque em branco assinado com as letras do reino. Salomão, pede o que quiseres, que eu te darei. Olha o peso dessa pergunta. Se o Criador do universo fizesse essa mesma pergunta para você hoje no oculto do seu quarto, o que você pediria? Mas agora, olhe a maturidade e a profundidade da resposta de Salomão. Nos versículos 6 até o versículo 8, ele não começa pedindo, ele começa reconhecendo a fidelidade de Deus para com seu pai Davi. Ele assume a sua total pequenez, dizendo: Eu sou ainda um menino, eu não sei como sair e nem como entrar. E ele vai descrever a grandeza do povo que ele precisava liderar. E agora, no versículo 9, ele irá fazer esse pedido que irá mudar a sua história. Ele dirá: Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo. Na maioria das nossas Bíblias em português, está traduzido como um coração compreensível ou um coração sábio. Mas, no hebraico, a expressão exata que está sendo usada por Salomão significa literalmente um coração que ouve. Salomão não estava pedindo uma sabedoria intelectual, acadêmica ou cheia de filosofias humanas para inflar o seu próprio ego. Ele estava pedindo a capacidade espiritual de ter o coração inclinado para ouvir a voz de Deus, para que, através desse eco divino, ele conseguisse governar sua nação com justiça. Charles Spurgeon diz: o pedido de Salomão foi imensamente agradável a Deus, porque não foi um pedido egoísta. Ele pediu ferramentas para construir o seu próprio nome ou o seu próprio conforto. Ele pediu capacidade para servir bem aqueles que Deus havia confiado às suas mãos. A nossa oração só ganha peso nos céus quando ela deixa de ser um espelho que reflete o nosso ego e se torna um canal de bênção para o próximo. Essa conexão teológica irá atravessar toda a Escritura. Se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 7, o próprio Salomão, que anos mais tarde irá resumir o aprendizado daquela noite. Ele diz que a sabedoria é a coisa principal para ser adquirida, para ser possuída. Tiago, ele irá dar uma garantia para nós que essa mesa continua aberta. Tiago, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá a todos de forma liberal. Pense na dinâmica de um painel de controle de um avião moderno. Um piloto iniciante, ao sentar ali na sua cabine, diante de centenas de botões, telas estão piscando, vários comandos complexos, ele pode ter a sensação que, porque ele passou no seu teste teórico, ele já sabe voar sozinho por instinto. Mas se ele for maduro e prudente, a primeira coisa que ele vai fazer antes de dar partida nas turbinas daquele avião é colocar o seu fone de ouvido, é ligar o rádio e sintonizar esse rádio na frequência da torre de comando. Ele sabe que sem a voz da torre, orientando a sua rota, orientando a sua altitude, orientando as condições de tempo, o avião não sai do chão com segurança e pode colidir o meio do nevoeiro. Buscar a sabedoria de Deus é nós ligarmos o nosso rádio na frequência da torre de comando. Pare de fingir que você sabe de tudo. Assuma sua dependência de Deus. Sabe por que muitos casamentos estão quebrando? Sabe por que muitas empresas estão falindo? Sabe por que muitos líderes estão caindo na ruína? Porque foram tomados por uma soberba intelectual. Eles estão dizendo: eu tenho diploma, eu tenho experiência, eu sei como resolver isso na força do meu braço. Enquanto Adonias, lá no capítulo 1, gritava com o seu orgulho: eu serei rei, Salomão, no capítulo 3, está se ajoelhando e chorando, dizendo a Deus: eu sou apenas um menino. Eu não sei como governar. Eu não sei como sair. Eu não sei como entrar. Tenha coragem de quebrar o seu orgulho hoje. Vá para o seu quarto e ore: Deus, eu não sei gerenciar essa crise. Eu não sei criar os meus filhos nesse mundo difícil. Eu não sei tomar essa decisão financeira sozinho. Me dê um coração que ouve a tua instrução antes de tomar qualquer atitude. Avalie o teor das suas conversas com Deus nas últimas semanas. Se Deus pegasse hoje a nossa lista de oração, o que haveria nela? Pedidos, alívio de problemas, carros, casas, dinheiro, vingança contra os meus inimigos. Nós não estamos proibidos de pedir tudo isso. Nem Deus está proibido de nos abençoar com bens materiais. Mas Ele se agrada quando a nossa maior obsessão espiritual
é ter o caráter e a sabedoria necessária para governar bem aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Então não peça para Deus diminuir o tamanho dos seus desafios. Peça para que Deus aumente a sua capacidade interna de discernimento. Quando você sintoniza o seu coração com a frequência e a sabedoria de Deus, a sua mentalidade será mudada. Você se torna maduro o suficiente para carregar e sustentar o peso de qualquer coroa. Do versículo 10 até o versículo 15, nós iremos ver a reação dos céus ao posicionamento de Salomão. No versículo 10, o texto diz que esta palavra agradou ao Senhor, porque Salomão pediu tal coisa. Deus olha para ele e diz que por causa daquela escolha, por causa daquele pedido, por não ter escolhido uma vida longa, por não ter pedido riqueza nem a vingança dos seus inimigos, mas sim entendimento para ouvir e praticar justiça, Deus faria algo inédito. Deus concede a ele um coração tão sábio e de tanto discernimento que ninguém antes ou depois dele igualaria esse feito. O versículo 13 irá trazer um grande checkmate da graça divina. O texto diz que até o que não pedistes eu te darei, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá rei semelhante a ti entre os reis de todos os dias. No versículo 15, Salomão irá despertar do sono, entendendo que aquela magnitude do que aconteceu era real. Ele volta para Jerusalém, se coloca diante da arca do Senhor e irá oferecer novos holocaustos e sacrifícios de paz, fazendo um grande banquete para todos os servos. Teologicamente, o que acontece aqui é um protótipo perfeito de séculos depois do que Jesus diria em Mateus capítulo 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A riqueza, a fama, a glória e o respeito internacional não foram alvo da busca de Salomão, mas foram resultado colateral da sua fidelidade. Quando o homem foca naquilo que agrada o coração de Deus, o próprio Deus se encarrega de despejar sobre ele o que alegra o coração do homem. Pense no funcionamento de um relógio mecânico. Esse relógio antigo, ele é composto por centenas de engrenagens pequenininhas. E essas engrenagens, elas movem os ponteiros dos segundos e dos minutos. Se você tentar ajustar o horário puxando ou empurrando esses ponteiros menores às forças com seus próprios dedos, com certeza você vai entortar essas peças e pode até quebrar o mecanismo inteiro do relógio. Mas o relógio ele possui uma engrenagem central, uma matriz de comando, podemos dizer. Quando você usa a coroa desse relógio para girar a engrenagem principal, todos os outros ponteiros menores, os segundos, os minutos, as horas, eles movem sozinho de forma automática, de forma perfeita, de forma alinhada e no tempo exato. Eu entendo que nós precisamos parar de gastar a nossa energia correndo atrás dos pequenos ponteiros. O erro da nossa geração é viver na ansiedade implacável de ajustar a vida à força, passando os dias correndo, desesperados, atrás de dinheiro, atrás de status, atrás de provação humana, atrás de portas abertas. Nós oramos apenas pedindo um acréscimo. Deus ele está dizendo para nós hoje, mude a frequência da sua busca. Quando você decide focar na engrenagem principal, que é ter uma vida de temor, uma vida de busca, uma vida pedindo a Deus sabedoria para liderar a casa, sendo fiel nos bastidores, honrando o altar, o ponteiro da provisão financeira, o ponteiro das conexões certas, o ponteiro da estabilidade começam a girar no tempo certo através de você, sem que você precise se quebrar por inteiro para alcançá-lo. Outra coisa que eu aprendo é que o tamanho da sua entrega após a bênção irá revelar a verdade do seu coração. Repare que assim que Salomão percebe que o sonho dele era real, ele havia recebido uma promessa de ser o homem mais rico, mais sábio, e sabe, ele não vai ostentar. Ele não vai celebrar aquilo. Ele vai para Jerusalém. Ele vai dobrar os seus joelhos diante da arca de Deus para oferecer sacrifício. Tem muito crente hoje que está sofrendo a síndrome do interesseiro. Quando ele está na crise, ele chora, ele promete, mas basta Deus dar um emprego para ele, basta o dinheiro entrar na conta, basta a porta se abrir para que essa pessoa suma do culto, para que essa pessoa esqueça dos seus compromissos com o reino. Ele está usando a bênção para alimentar o próprio ego. A sabedoria aprovada em Gibeão se manifesta na adoração contínua em Jerusalém. Se a bênção que você recebeu está te afastando do altar, ela não foi vitória, ela foi distração. Uma frase que eu aprendi: cuidado, para que a bênção não se torne uma maldição em sua vida. No versículo 15, nós iremos ver que Salomão irá acordar
e ele vai ver que aquele sonho era uma realidade. E agora ele vai até Jerusalém para oferecer holocaustos ao Senhor. Eu queria que você reparasse nessa mudança drástica de cenário. Salomão, ele dorme em Gibeão, diante daquele altar de bronze que era improvisado, que não tinha a presença física da arca, sabe? Mas a Bíblia faz questão de registrar que no momento em que ele acorda com aquela sabedoria ativada em seu coração pelo Espírito Santo, a sua geografia irá mudar na hora. Ele irá pegar a sua comitiva, ele irá descer de Gibeão e ele entrará em Jerusalém. E ele vai adorar no lugar certo diante da Arca da Aliança. Teologicamente, o que nós estamos vendo aqui é que a sabedoria está corrigindo a liturgia errada. Gibeão, ele representava um plano de tradição do improviso. Sabe, isso é o que nós temos para hoje. Jerusalém já está representando o plano da presença real da aliança do sangue e do cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. Antes de receber a sabedoria, Salomão até tolerava adorar nos altos. Depois que a sabedoria de Deus entra no seu espírito, ele entende que a presença não pode ser tratada de forma improvisada. A sabedoria está purificando o culto. A verdadeira sabedoria, eu entendo que ela irá nos arrancar daquele improviso espiritual. Quantos cristãos estão passando anos vivendo uma vida espiritual baseada na adoração de Gibeão? Uma adoração infantil, baseada nas emoções, no momento. Sabe, frequentando a igreja apenas quando dá vontade, mantendo uma rotina de oração rasa, feita de qualquer jeito na correria, no improviso. Deus ele irá tolerar sua ignorância de início, mas quando a sabedoria da palavra entrar na sua mente, você não irá conseguir mais aceitar o desleixo com as coisas do reino. Você entende que a sua adoração precisa ter lugar certo, constância, santidade, alinhamento. Salomão ele precisou caminhar quilômetros descendo fisicamente de Gibeão para Jerusalém para encontrar a Arca da Aliança. Mas em Jesus, nós vemos que a geografia implode. O altar, a arca, o templo agora passa a morar dentro de nós. Lembre-se da conversa de Jesus com a mulher samaritana em João 4. Ela estava presa exatamente na mesma discussão geográfica de Salomão. Ela diz que nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde que a gente se deve adorar. Essa mulher estava presa à topografia. Só que Jesus irá olhar para ela e irá decretar o fim desse monopólio. Mulher, creia que a hora vem e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai, mas a hora vem e agora é a hora que os adoradores, os verdadeiros adoradores, os adorarão em espírito e em verdade. O que Jesus está fazendo é libertar a presença de Deus das paredes, da pedra, da coordenada geográfica. No Antigo Testamento, se você quisesse a sabedoria, o perdão, você precisaria ir até a arca. Você precisava viajar até Jerusalém. Se a arca estivesse longe, você estava longe de Deus. Mas na nova aliança, por causa do sangue de Jesus e da habitação do Espírito Santo, você se torna o Gibeão que foi transformado em Jerusalém. A arca não está mais em um palácio. O trono da presença está sendo instalado dentro do seu peito. No último bloco, nós vemos do versículo 16 até o 28, o texto nos apresentando o primeiro teste prático, o exame de fogo, sabe, da sabedoria de Salomão que acabou de receber do altar. O texto diz que duas mulheres prostitutas, elas moram sozinhas na mesma casa e elas deram à luz aos seus filhos. Durante a noite, uma dessas mulheres irá se deitar em cima do seu próprio filho e o menino irá morrer sufocado. Tomado por esse desespero e por essa frieza, essa mulher pega esse bebê morto e troca com a que está com o bebê vivo, a mãe verdadeira. De manhã, ao clarear o dia, essa mãe verdadeira vai amamentar e vai perceber o horror. Aquele menino morto não era o seu filho. Sem testemunhas, sem exame de DNA, sem câmera de segurança, a disputa por aquela criança única viva sobe até o tribunal do trono do rei. Uma gritava: o vivo filho é meu e o morto é teu. A outra rebatia: o morto é teu, o vivo que é meu. Quando Salomão, movido por um estalo de genialidade e de sabedoria, é de arrepiar o que a gente vai ver. Ele diz no versículo 24: trazei-me uma espada, dividi em duas partes o menino vivo, e daí metade você dá a uma e metade dá a outra. No versículo 26, agora a verdade vai vir à tona. A verdadeira mãe, tomada por uma profunda compaixão do seu filho, ela vai dizer: meu senhor, dá-lhe o menino vivo, mas não mateis. Mas a falsa diz: nem meu, nem teu. Divida então ele.
Salomão imediatamente vai pegar a espada e vai decretar: dai a primeira ao menino vivo, porque esta é sua mãe. E o versículo 28 encerra o capítulo dizendo que todo Israel temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Primeiro vamos notar o caráter inclusivo da justiça do reino. Aquelas duas mulheres eram prostitutas. Sabe, aquela classe mais marginalizada, rejeitada, invisível da sociedade da época. Não tinham maridos, não tinham advogados, não tinham influência. Em qualquer outro império do Antigo Oriente Médio, duas mulheres nessa condição jamais teriam direito de pisar no palácio real para falar com o monarca. Só que a sabedoria de Deus no trono de Salomão irá mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. A verdadeira justiça está pronta para ouvir tanto o clamor dos nobres quanto o gemido dos rejeitados. Eu quero que você agora repare nessa mecânica da sabedoria de Salomão. Salomão, ele está usando a espada não para cortar carne, ele está usando a espada para cortar a alma, para expor o que está oculto nas intenções do coração. Ele irá apelar para a lei biológica e espiritual mais antiga do universo, o instinto de proteção materna plantada pelo Criador. Nós aprendemos uma grande lição. Cuidado com esse espírito da inveja destrutiva ao seu redor. A mãe falsa ali está representando exatamente aquele tipo de pessoa, sabe, que talvez por um descuido, por uma falta de temor, deixou o seu próprio filho morrer. Talvez deixou o casamento dela falir, deixou o ministério dela secar, deixou a vida financeira dela quebrar. E porque a realidade dela hoje é de morte, ela não suporta ver o seu filho vivo. O lema do invejoso é exatamente o versículo 26. Nem meu, nem teu, divida-se. O invejoso, ele não quer necessariamente o que você tem. O prazer dele está em ver você perder o que ele não tem capacidade de construir. Vigie com quem você compartilha os seus projetos, as suas vitórias. Afaste-se de conexões que alimentam a divisão e a destruição alheia. Porque quem tem o coração morto adora decretar a morte do propósito dos outros. O capítulo 3 podemos dizer que é uma verdadeira obra de arte. Ele começa com Salomão ainda menino, tateando no escuro da sua inexperiência, cometendo pequenos erros estratégicos com o Egito, sacrificando em altares improvisados lá em Gibeão. Mas ele termina com todo Israel paralisado de temor reverente, porque viram que a justiça ao altar governava o cérebro e o coração daquele homem. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe e lembre-se, não basta apenas ler a palavra, o segredo é viver a palavra. Até o próximo capítulo, um grande abraço e fiquem com Deus.